A paz do Senhor Jesus, bom dia com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sobre sua casa, em nome de Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, pois todas as coisas o Senhor nos acrescenta. Quero meditar com você aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 18, amém? E te convido para que você medite no capítulo todo. O livro de Tiago, o tema principal dele, ele todo, vem falando sobre a verdadeira fé cristã e as boas e em boas obras, amém? Bom, o verso 12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu desejo desenfreado no caso. No verso 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Aqui, Tiago, no verso 12, ele diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá da coroa da vida. Não é somente o homem que sofre que é abençoado, mas o que persevera. Quando provado, quando suas graças forem achadas verdadeiras e de grande valor, como os metais são provados, quanto à sua excelência pelo fogo. Ele terá coroa de vida. O cristão provado será coroado, e a coroa que ele usará será a coroa da vida. Nós suportamos a cruz somente por um tempo, mas usaremos a coroa se perseverarmos. Usaremos a coroa eternamente. A coroa da vida é prometido a todos os que têm o amor de Deus reinando em seu coração. Aqueles que são bem-aventurados, não pelos seus sofrimentos, mas pela sua perseverança no dia a dia, pela sua meditação e prática na palavra de Deus,
fugindo da aparência do mal e procurando agradar a Deus, que é santo. No 13 diz, sendo tentado, Deus não é autor do pecado de ninguém. Alguns podem cair na hora da tentação. A culpa da sua má conduta repousa inteiramente sobre si mesmos. Não há nada na natureza de Deus que eles possam culpar. Assim como Deus mesmo não pode ser tentado pelo mal, assim também não pode tentar os outros. Ele não pode promover o que é repugnante à sua natureza. É muito ruim pecar, mas pior é quando erramos e colocamos a culpa em Deus. Nós nascemos de uma geração adâmica, ruim, de pecado. Portanto, todos os dias devemos entrar na presença de Deus, pedindo perdão por atos, palavras, pensamentos, pelo nosso olhar errado, pelas nossas emoções ruins que muitas vezes guardamos, deixamos que demônios depositem nas nossas emoções, ira, vingança, raiva, mágoa, falta de liberar perdão. E a nossa mente muitas vezes pensa coisas que não diz ao nosso respeito. Julgamos, pensamos, analisamos, sentenciamos e não somos juízes. Amém? Portanto, precisamos estar mais vigilantes. E isso não é culpa de Deus, é nossa, de cada um de nós. Portanto, devemos orar, vigiar, fugir da aparência do mal, sabendo que o inimigo das nossas almas anda ao derredor, brama, grita como um leão, ruge como um leão, procurando ali aquela pequena falha em cada um de nós, para que eu e você venha perder essa coroa da vida eterna. No 15, indo aqui para o versículo 15, ele diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Aqui ele está dizendo sobre o desejo desenfreado das coisas da carne, quando deixamos esse lado nosso falar mais alto. Por isso precisamos estar cheios do fruto do Espírito, das coisas de Deus, para que não aconteça isso, para que o pecado não seja consumado, porque primeiro o diabo nos lança os maus pensamentos, aí pensamos e depois muitas vezes consumamos, e é o que ele deseja, pois ele age através do que falamos, da nossa palavra e através do que fazemos. Amém? E no verso 17, aqui, ele diz, toda boa dádiva e todo bom perfeito e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não é e não pode ser o autor de nada que é ruim, mas deve ser reconhecido como a causa e a fonte de tudo o que é bom. Ele é o Pai das luzes.
ele dá a luz da razão, dá também a luz do entendimento, a luz da divina revelação, ela vem de cima, nem sombra de variação há. Deus é imutável, as nossas mudanças e sombras não provém de nenhuma mutabilidade ou sombras de alteração dele, mas de nós mesmos. Devemos sempre observar isso. E no 18 ele diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O verdadeiro cristão é uma nova criatura. É da própria vontade de Deus e não da nossa força ou habilidade, mas puramente da boa vontade e graça de Deus. Palavra da verdade, o Evangelho é a palavra da verdade e nós somos primícias para que sejamos a porção e o tesouro de Deus, como as primícias foram para que nos tornemos santos para o Senhor, como as primícias eram consagradas a Ele. Portanto, queridos, buscamos a Deus mais ainda quando temos obstáculos, problemas e mesmo, e importante, é buscar em gratidão nos momentos de alegria, agradecendo a Deus por todos os livramentos, por tudo que temos, por tudo que tem nos concedido e principalmente a coroa da vida eterna. E que Deus todos os dias possa aumentar a nossa fé para que possamos atravessar todos os obstáculos, as aflições diárias, mas que possamos chegar lá do outro lado e cantar o hino da vitória. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te damos graça pela tua palavra, nós te agradecemos por mais um dia e na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, tomamos posse da tua palavra. Sabemos que nossa luta diária não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nos reveste de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada afiada, nos calça com os calçados do evangelho da paz, aperfeiçoa a nossa armadura com o cinturão da verdade, e que possamos interceder uns pelos outros, e que o nosso coração esteja unido ao temor do teu nome. Pai, no nome de Jesus, todos os demônios, principados e potestades amarrados, sem nenhuma ação sobre as nossas vidas, sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo essa live, em nome de Jesus, em todas as áreas, seja financeira, emocional, familiar, Pai, em nome de Jesus, ministerial, vida espiritual, Pai, em nome de Jesus, todos esses demônios que atacam a mente, o corpo, as emoções, amarrados, sem nenhuma ação, em nome de Jesus, sejam levados cativos em obediência a Jesus Cristo de Nazaré, e somente Ele sabe onde colocá-los. Não aceitamos revide, retaliações sobre a nossa vida e que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida. Guarda a nossa entrada, nossa saída, que possamos glorificar o teu nome, contar os teus feitos dia após dia.
A ti é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Querendo Deus, estou aqui de segunda a sexta, entre 6h30 e 7 da manhã, para deixar uma live aqui, uma palavra de Deus para você. Tome posse, ore com suas palavras, medita nesse capítulo, medita nessa palavra. Deus falará grandemente ao seu coração. Sem Deus, nada podemos fazer. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores em todas as áreas. Creia, tenha fé. Amém? E quero te convidar para entrar lá no YouTube, Ministério Ebenezer Jeová Nissi. Deixe lá seu joinha para nós, deixe lá o seu like e se inscreva no canal. Tem uma tardinha embaixo, inscreva-se, é só clicar, te agradeço muito. A paz do Senhor Jesus, um bom dia.